Imagine um homem de 99 anos, seu nome é Abrão. Ele viveu uma vida longa e cheia de desafios, mas também de fé e esperança. Ele carrega consigo uma promessa extraordinária, a promessa de ser pai de uma grande nação. Uma promessa que parecia impossível, dada a sua idade avançada e a de sua esposa, Sarai. Anos se passaram, as estações mudaram, e a promessa ainda não se cumpriu. A cada ano que passava, a esperança de Abrão era testada, mas ele continuava a acreditar. É nesse cenário de expectativa e talvez um toque de dúvida que Deus se revela a Abrão em Gênesis 17. Deus aparece a ele em uma visão, trazendo uma mensagem de renovação e esperança. Este capítulo é um marco na história da salvação, um momento crucial onde Deus reafirma sua aliança e revela seus planos de maneira mais profunda. Ele muda o nome de Abrão para Abraão, significando pai de muitas nações. Em Gênesis 17, Deus se aproxima de Abrão, não como um Deus distante, mas como um Deus que se importa e deseja se comunicar. Ele estabelece um pacto eterno com Abraão e sua descendência. Ele se revela como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder para cumprir tudo o que promete. Deus instrui Abraão a viver de maneira íntegra e a seguir seus mandamentos. Abrão, já avançado em idade, é convidado a entrar em um novo nível de intimidade com Deus, um relacionamento marcado pela confiança e obediência. Ele é chamado a ser um exemplo de fé para todas as gerações futuras, mostrando que, com Deus, nada é impossível. As areias do tempo haviam passado por entre os dedos de Abrão, marcando quase um século de vida. A promessa de Deus, porém, permanecia vívida em seu coração. Em Gênesis 17, Deus reafirma sua promessa a Abrão. Ele seria pai de multidões, suas descendentes seriam incontáveis, como as estrelas do céu, como a areia da praia. Deus promete que reis sairão de Abrão, uma linhagem real que governaria com justiça e sabedoria. A promessa não era apenas para Abrão, mas para todas as gerações futuras. A aliança que Deus estabeleceu com Abrão se estenderia como um rio que nunca seca, abençoando a todos que viessem depois dele. Em um ato simbólico e cheio de significado, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão, que significa pai exaltado, torna-se Abraão, pai de uma multidão. Essa mudança não era apenas fonética, era uma mudança de identidade, uma declaração profética do que Abraão se tornaria. A partir daquele momento, Abraão carregaria consigo a promessa de Deus em seu próprio nome. Era uma lembrança constante da fidelidade de Deus e da incrível aventura que estava apenas começando. Deus estava moldando Abraão para ser um líder, um exemplo de fé para todas as gerações. Para selar a aliança com Abraão e seus descendentes, Deus estabelece a circuncisão como um sinal visível, um pacto gravado na carne. Era um símbolo externo de uma realidade interna, um compromisso espiritual. Todo homem que nascesse na linhagem de Abraão deveria ser circuncidado no 8º dia de vida. Essa prática, embora pareça estranha aos olhos modernos, tinha um profundo significado espiritual. Representava a aliança de Deus com seu povo, um compromisso inquebrável e eterno. Era um lembrete constante da promessa de Deus e da importância da obediência aos seus mandamentos. Sara. Da incredulidade à maternidade. Um milagre anunciado. A promessa de Deus não se limitava a Abraão. Sara, sua esposa, também recebeu uma promessa extraordinária. Deus prometeu que Sara, apesar de sua idade avançada e esterilidade, daria à luz um filho. Sim, a própria Sara, que por tantos anos carregou o peso da infertilidade, seria mãe. A princípio, Sara duvidou. Um riso escapou de seus lábios. Era natural, humano. Mas Deus, em sua infinita graça e poder,
estava prestes a realizar um milagre. Ele estava abrindo o ventre estéril de Sara, mostrando que para ele nada é impossível. Isaque, o filho da promessa, um legado iniciado, e assim como prometido, Sara concebeu e deu à luz um filho, Isaque, que significa riso. O riso de incredulidade se transformou no riso de alegria. A promessa se cumpriu. Isaque, o filho da promessa, era a prova viva da fidelidade de Deus. Através dele, a aliança seria estabelecida. Isaque não era apenas o filho amado de Abraão e Sara, mas o herdeiro da promessa. Ele carregaria o legado de Abraão, dando continuidade à linhagem da qual nasceria o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Ismael, abençoado por Deus, mas fora da promessa principal. Antes do nascimento de Isaque, Abraão teve um filho com Agar, a serva egípcia de Sara, chamado Ismael. Ismael também recebeu uma bênção de Deus, tornando-se pai de uma grande nação. No entanto, a aliança principal, a promessa de um povo escolhido, seria estabelecida através de Isaque. Deus, em sua soberania, tinha um plano específico para Ismael e seus descendentes. Eles também seriam abençoados, mas não fariam parte da linhagem principal da promessa. Isso nos mostra que Deus tem um plano específico para cada um de nós, mesmo que não entendamos completamente seus caminhos. Duas linhagens, dois destinos. As diferenças entre os pactos. A história de Isaque e Ismael nos ensina sobre a soberania de Deus e a importância de confiar em seus planos. Isaque, filho de Abraão e Sara, foi escolhido por Deus para ser o herdeiro da promessa divina, enquanto Ismael, filho de Abraão e Agar, também foi abençoado, mas seguiria um caminho diferente. Deus escolheu Isaque para ser o herdeiro da promessa, garantindo que a linhagem da qual Jesus, o Messias, um dia nasceria, fosse preservada. Enquanto Ismael, embora abençoado, seguiria um caminho diferente. A bênção de Ismael resultaria em uma grande nação, mas distinta da linhagem messiânica. Essa distinção era importante para preservar a linhagem da qual Jesus, o Messias, um dia nasceria. Através de Isaque, a promessa de Deus se cumpriria plenamente, e a história da salvação continuaria a se desenrolar. Através de Isaque, a promessa de Deus se cumpriria plenamente. Dele descenderiam os patriarcas, reis e profetas de Israel, cada um desempenhando um papel crucial na história do povo escolhido. Dele descenderiam os patriarcas, reis e profetas de Israel, culminando no nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Culminando no nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Através de Jesus, a promessa de redenção e salvação se tornaria acessível a toda a humanidade. Deus, em sua infinita sabedoria, estava tecendo a história da salvação, usando pessoas e eventos para realizar seus propósitos eternos. Cada detalhe, cada vida, cada evento, tudo fazia parte de um plano maior, usando pessoas e eventos para realizar seus propósitos eternos. E assim, a história de Isaque e Ismael nos lembra da fidelidade de Deus e de sua habilidade de transformar vidas e destinos para cumprir suas promessas. A fidelidade incorruptível de Deus. Uma promessa que ecoa através dos séculos. A história de Abraão e a aliança que Deus fez com ele ecoam através dos séculos, servindo como um farol de esperança para todos nós. A fidelidade de Deus, demonstrada de forma tão poderosa em Gênesis 17, nos assegura que Ele sempre cumpre suas promessas. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, podemos nos apegar à promessa de Deus, confiando que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A história de Abraão é um lembrete poderoso de que Deus age em seu tempo perfeito, e seus planos são sempre maiores que os nossos. Conclusão: uma aliança eterna.
Nossa herança, através de Abraão. Em Gênesis 17, somos apresentados a um Deus que faz promessas e as cumpre, um Deus que se revela como fiel e constante. Ele não apenas promete, mas também age para garantir que suas promessas sejam realizadas. Um Deus que se importa com seus filhos e deseja abençoá-los. Ele nos vê, nos conhece e nos ama profundamente, desejando o melhor para cada um de nós. Através da aliança com Abraão, somos convidados a fazer parte dessa história, a nos tornarmos participantes de uma herança espiritual rica e significativa, a receber as bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que o amam e obedecem. Essas bênçãos não são apenas materiais, mas espirituais, trazendo paz, alegria e propósito para nossas vidas. Assim como Abraão, somos chamados a crer no impossível, a ter fé em um futuro que ainda não podemos ver, mas que Deus já preparou para nós. A confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à nossa frente. É essa confiança que nos guia e nos sustenta em momentos de incerteza. A aliança de Deus com Abraão não era apenas para ele, mas para todas as gerações futuras, incluindo você e eu. Somos herdeiros da promessa, parte de uma linhagem de fé, chamados a viver em obediência e fé, a seguir os passos de Abraão e a confiar no plano divino para nossas vidas, confiando no Deus que sempre cumpre sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e suas promessas são eternas. Que possamos viver com essa certeza, abraçando nossa herança e caminhando com fé e esperança no Deus que nunca falha. Se você gostou, se inscreva, curta e compartilha para acompanhar essa linda história. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas.